Olá, bom dia! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crítica. Ontem eu fiz uma enquete no Insta e perguntando se alguém já tinha sido criticado alguma vez, e 100% das pessoas responderam que sim. E se já havia criticado alguém e também responderam que sim. E se isso gerou algo negativo ou positivo quando foi alvo de crítica. E as pessoas responderam que foi um sentimento negativo. Então é um assunto muito relevante, porque ele faz parte do nosso dia a dia. Então vamos lá. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a crítica? Tem inúmeros capítulos, depois eu vou mandar para vocês um mapa mental sobre crítica bem legal, que a palavra de Deus nos ensina a como agir nessas situações ou o que não fazer. Geralmente nos ensina sobre não julgar. Eu vou ler três passagens bem importantes, que é o que mais me chamou a atenção, e depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Em Provérbios 12, 18, fala que há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então aqui tá tentando nos dizer que algumas palavras, algumas críticas vão nos ferir como a espada. Então sim, esse sentimento negativo quando você é criticado, ele é real. Mas a língua dos sábios traz a cura. Então aqui nós temos outra resposta, que se eu sou mais sábio, eu critico menos. Vamos lá. Aí tem um outro em Provérbios também 15, que a resposta calma desvia a fúria. Então, se eu falar calmamente, eu vou desviar a ira, a fúria. Mas a resposta ríspida desperta a ira. E geralmente a crítica, ela vem com um pouco de rispidez. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse insightzinho, esse cuidado para que a gente não machuque o coração das pessoas. E tem uma outra aqui que é um pouquinho maior a passagem, mas é muito interessante. É sobre o julgamento ao próximo, em Mateus 7. Eu vou ler rapidinho para vocês. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque se você repara no cisco do olho do seu irmão, quando no seu olho tem um buraco, como que você fala pro seu irmão, eu vou tirar o cisco do seu olho, mas na verdade no seu olho tem um buraco gigante? É sobre a gente apontar e não olhar para dentro de si. Então aqui a Bíblia até chega a nos chamar de hipócrita. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação às críticas. A gente não pode ser uma pessoa que critica. Claro que tem algumas profissões em que eles trabalham com a crítica. Isso é um outro assunto, mas aqui nós estamos falando em relação a lidar com pessoas, o nosso dia a dia. Ninguém saiu de uma crítica super feliz. Isso não. Então, essas foram as passagens que eu achei super importantes. E o que a ciência nos fala sobre a crítica? Na verdade, ela fala que criticar é inútil. Depois eu vou passar para vocês o livro ao qual eu estou usando toda a bibliografia. A crítica, ela vai gerar um ressentimento na pessoa. Ela vai ferir o orgulho. Todos nós, dentro de nós temos um orgulho. E quando isso é usado em uma medida certa, não tem problema, tá? Mas quando é em excesso, é um problema. Então, nós vamos gerar um ressentimento na pessoa a qual nós estamos criticando, vamos ferir o orgulho dela, vamos dar a ela um senso de importância. E ela vai tentar se justificar, se defender, e nós não vamos produzir uma mudança duradoura. Então, o que acontece? Tudo que a gente está fazendo na crítica, achando que a gente vai resolver um problema, nós vamos criar outro. Então, isso que a gente tem que ter uma atenção. E tem um ditado bem interessante que fala que crítica é igual o pombo correio, sempre volta para casa. Então, vamos ter um cuidado aí com as críticas, né? E agora, o que fazer para não criticar? Que na verdade é a solução, a gente precisa da solução do problema, né? Então, a primeira coisa é compreender o que aconteceu, o que realmente aconteceu.
Saber de tudo é perdoar tudo. Às vezes a gente sabe pouco e age muito, então a gente tem que saber um pouco mais sobre o que aconteceu, tá? A gente tem que tolerar, a gente tem que ser bondoso, que é o que a gente falou dos frutos do Espírito Santo. E assim, o que levou ao fato? Será que como aquela pessoa agiu, na situação que ela agiu, eu sabendo de tudo, será que eu não agiria igual também? Então, isso a gente tem que ter uma atençãozinha, sempre refletir antes de falar. E pedir direção a Deus também. Senhor, o que eu posso fazer para que eu critique menos alguém? Me dá sabedoria, porque aqui nós estamos falando de sabedoria. Quanto mais sábio, melhor. A gente leu na passagem que a sabedoria, ela faz parte desse processo de não criticar. Pessoas sábias criticam menos. Então, que no dia de hoje a gente reflita um pouquinho mais sobre a crítica e a solução da crítica, que é o que a gente precisa para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Então, que essa semana você critique menos, também seja menos criticado, porque a partir do momento que a gente muda um posicionamento, tudo ao nosso redor muda. Eu tenho vivido isso no meu dia a dia intensamente, todos os dias. Então, vamos tentar mudar nosso posicionamento, não seremos mais críticos, porque certamente nós vamos ter menos críticas também, tá bom? Então eu desejo que o seu domingo seja muito bom, com menos críticas, tá bom? E um super beijo pra vocês. Deus abençoe.